trabalha com tecnologia, o mercado oferece boas oportunidades. Tem mais vaga do que profissional disponível no Brasil. E tem oferta, inclusive, para brasileiros trabalharem no exterior. Para se dar bem no mercado de TI, capacitação é um elemento chave. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast duas profissionais da Robert Half e vão hoje bater esse papo tão importante sobre tecnologia aqui com a gente. Começar cumprimentando, por ordem alfabética aqui, a Elisa Rodrigues, que é Business Manager da Robert Half. Elisa, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo de hoje. Imagina, Cássio, o prazer é meu. Agradeço aí o convite. Eu é que agradeço, muito bom ter você aqui. E junto com a Elisa tem aqui conosco a Vivi. Bom, vamos apresentar adequadamente, né? A Vivi é a famosa Viviane Sampaio, mas a gente adora chamar de Vivi, que é Division Manager aqui da Robert Half. Vivi, muito bom ter você aqui. Obrigado também por participar com a gente nesse bate-papo de hoje. Cássio, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês para bater esse papo aí sobre o mercado e tecnologia. É isso aí. Vamos lá, eu que agradeço. E, bom, o papo é muito quente, né? Porque eu vou começar com alguns dados aqui para mostrar que o papo é quente, porque o mercado de tecnologia está muito aquecido, né? No ano passado, várias vezes, em outros programas aqui, a gente falou, né, de 200 mil vagas de tecnologia abertas no Brasil. Estima-se que sejam 4 milhões no mundo, né? Um outro dado da Associação de Empresas de Tecnologia da Informação, que é a Brascom, fala que até 2025 vão ser abertas 800 mil novas vagas no Brasil, uma estimativa deles, né? Aí eu li recentemente uma reportagem do G1, agora de dezembro de 2022, falando que o número de vagas abertas para TI cresceu 34% no Brasil no ano de 2022. Então, você pega todos esses dados, você vai vendo que eles vão apontando para o mesmo caminho, na mesma direção. Tem oportunidade no mercado de TI. Ok, teve demissões recentemente, aí, mas foram, acho que, muito localizadas no perfil de empresa. E não muda o fato de que o mercado de TI continua crescendo com muitas oportunidades para quem é da área. E daí minha pergunta para vocês, né? O que o mercado de TI está demandando, hein? Olha, Cássio, falando aqui do nosso lado, na área que a gente trabalha, eu trabalho bastante projetos, tá? A Elisa trabalha com vagas onde a empresa está contratando diretamente por ela, e eu, Viviane, trabalham com um time com posições de projetos, alocações de profissionais dentro dos nossos clientes. E aqui, o que a gente mais vê são posições envolvendo engenharia de software, os famosos desenvolvedores, né, principalmente das linguagens Java, linguagens de programação, Node, .NET, essas são as mais comuns. E também para o meio de mobile, né, os aplicativos Android, esses são os mais comuns para a gente. E tem tido um aumento de demanda com a área de segurança da informação, principalmente na parte de gestão de riscos, compliance, LGPD, além dos profissionais técnicos que já eram bastante demandados no mercado antes mesmo da pandemia, mas com a pandemia e com os riscos que trouxe, né, estar todo mundo conectado, trabalhando de casa, também teve um aumento dos profissionais mais técnicos que trabalham com as ferramentas do dia a dia para fazer uma análise do ambiente, se ele está vulnerável, se não, fazer alguns testes no ambiente para deixar ele mais seguro. Então, a gente viu uma
demanda alta aí na área de segurança da informação, compliance, gestão de riscos em tecnologia, além do que o mercado já está acostumado a contratar, né? Engenharia de software, infraestrutura, cloud. E como que é em vagas permanentes, Elisa? Mais ou menos por esse caminho. O que a gente tem visto também, na verdade, a gente vem vendo desde o início da pandemia, é que o mercado de TI está em expansão, né? Todo mundo sabe disso, em todas as empresas houve um boom de tecnologia, todas as empresas foram pegas aí de calça curta, tendo que, num curto período de tempo, disponibilizar, né, que seus profissionais trabalhassem de casa, e isso fez com que o mercado de tecnologia desse uma mexida, onde vários profissionais de praticamente todas as frentes estão sendo cada vez mais demandados no mercado. De fato, o que a Vivi falou também está acontecendo, também vejo isso aqui na área que a gente chama de permanente, onde o cliente aloca esses profissionais na própria folha de pagamento, por exemplo, mas eu ressalto também uma outra frente que a gente está vendo um aumento de demanda desde o final do ano passado, que é a parte de infraestrutura. Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro e Nordeste, a gente tem visto novas vagas de infraestrutura surgindo todos os dias, o que reflete aí um movimento das empresas de uma consolidação justamente para conseguir continuar preparando, né, a casa esse ano, mediante a todas as contratações que foram feitas no ano passado. Então, esse mercado de infra, ele também está bastante aquecido aqui para a gente. E, olha, ao mesmo tempo que tem, né, muita vaga aberta nessas áreas que vocês especificaram, tanto permanentes quanto por projetos, a gente também vê profissional, né, desempregado em TI. Eu, às vezes, fico me perguntando como é que essa pessoa consegue estar desempregada. Deve ter um motivo, né? E é claro que é alguma desinformação minha, porque se ela não está conseguindo emprego, tem alguma coisa que não está encaixando. Então, isso que eu queria perguntar para vocês. Por que não, ao mesmo tempo que tem vagas, às vezes tem gente que não consegue aproveitar essas vagas? Nossa, muito boa essa pergunta, Cássia. A gente vê, às vezes, alguns profissionais que estão um tempinho fora do mercado, né, não estão conseguindo se realocar, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, né, o mercado, ele está demandando alguma coisa que pode ser que esse profissional não esteja caminhando para o mesmo sentido, e aí ele vai precisar de um tempo maior para ir buscar algumas coisas para aprimorar esse lado que está faltando, tá? Então, tiveram essas demissões que aconteceram muito pontualmente, alguns mercados se adequando, como a Elisa disse, e alguns profissionais acabaram ficando disponíveis no mercado, mas eles, na maioria das vezes, são realocados muito rápido, tá, Cássio? Então, às vezes não dá nem tempo, eu costumo brincar aqui que a gente precisa correr para conseguir abordar todos esses profissionais, ter contato com eles, né? Porque por conta deles serem bem especialistas, terem uma carreira aí com tecnologias novas, com o que o mercado está demandando, eles vão se realocar rapidamente, né? Uma dica que a gente dá é ficar atento às oportunidades e fazer conexões, né, com headhunters, com profissionais que podem conectá-los às oportunidades e, de repente, dar um conselho do que eles podem fazer para ficarem mais atrativos aos olhos de quem está contratando, dos headhunters, recrutadores e gestores, né, que também estão olhando aí para o mercado, fortalecendo os times. Mas acontece sim, da gente ver pessoas que estão um tempo precisando se realocar, e aí precisa entender a fundo quais as dificuldades que essa pessoa está sentindo, e de repente uma boa orientação de quais caminhos ele pode buscar para se realocar pode ajudá-lo nesse caminho, além de especializações, né?
Sim, e pegando o gancho no que a Vivi trouxe, sim, é claro, sempre tem profissionais disponíveis, mas no mercado de tecnologia não é tão frequente a gente encontrar esse cenário, tá? E quando a gente Uhum, encontra, esses profissionais, eles estão participando de 2, 3, muitas vezes até 4 processos seletivos ao Uhum. mesmo tempo. Então, a demanda mesmo de vagas júnior, Elisa? mesmo júnior. Muitas Tá, empresas, inclusive, estão optando por contratar profissionais júniores e formar eles dentro de formar é. casa. Eu vi caso Exato. até de empresa que pega o aluno da escola, Uhum. escola É, pública, né? É uma ação social, no fundo, também. sim. Forma aquela pessoa lá com curso, só depois paga a faculdade, porque sabe que vai ter esse cara por 6, 7 anos lá, depois ele vai É. embora, né? Tá? Uhum. Mas desculpa interromper teu raciocínio, só queria Não, perguntar se os imagina. júniores também, tá bom. Não, mesmo os júniores. E tem empresas, inclusive, que fazem parcerias com faculdades. Então, muitos profissionais já saem das faculdades praticamente empregados, já entrando num Sim, programa de estágio ou muitas vezes já como um analista. Isso aí vai depender muito da demanda na empresa, porque, claro, tem aquelas empresas que precisam que o profissional já entre jogando, né, por algum motivo específico, algum projeto que está saindo da gaveta, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente fala do mercado de tecnologia, assim como o mercado de tecnologia, ele está sempre se atualizando, né? Porque a tecnologia é uma coisa que sim. não para no que diz respeito a atualizações e inovação, o mercado também tem que se atualizar, assim como os candidatos também. Então, é muito importante para esses profissionais eles terem uma visibilidade melhor no mercado, essa questão de estar sempre atualizado com as tecnologias que estão mais latentes naquele momento. Então, seja uma nova linguagem de programação, seja cloud, seja qualquer tipo de ferramenta que esteja muito latente no mercado naquele momento. Se aquele profissional ele quer seguir aquele caminho, é importante ele ter certificação, é importante ele conhecer aquilo, não simplesmente participar de um processo, por exemplo, sendo que ele nunca viu aquilo e quer começar. Então, é importante já ter uma porta de entrada nesse sentido. E o mercado está cada vez mais é, aberto a profissionais que estão entrando, né, nessa carreira. Então, empresas recentes que eu trabalhei, que eu tinha vagas de profissionais plenos, sênior, pelo menos uma vaga era de júnior, para Tá. conseguir desenvolver esse profissional, porque o pleno e o sênior, né, Vão embora. pode ir embora É, mais É. rápido. E aí as empresas também estão cada vez mais olhando para o desenvolvimento de profissionais que querem ou já tem uma carreira sólida em outras áreas e migrar para a área de tecnologia. E também profissionais que estão saindo da faculdade, que precisam de oportunidade de emprego. A gente sabe que precisa melhorar mais no Brasil esse olhar para contratar pessoas que estão em Uhum. desenvolvimento, ter times dentro da empresa que vão desenvolver, né, os sêniores, os plenos, apoiando essas pessoas mais novas seria um caminho para formar mais profissionais aí no mercado, eles começarem a ter mais programas, as empresas, né, terem mais programas para esse tipo de profissional, mas é um cenário que já está mudando bastante, como a Elisa falou, e sim. que a gente tem presenciado empresas já preocupadas em sempre ter ali junto um júnior para ir formando dentro de casa, acompanhando os sêniores. Exatamente. E aí a gente passa também pegando um gancho por muito da questão de retenção desses profissionais, né? Porque Uhum. justamente o mercado está muito aquecido, tem muita vaga, tem mais demanda do que oferta, digamos assim. Então tem mais vagas do que candidatos especialistas naqueles assuntos. Por isso que o mercado ele está tão aquecido nesse sentido. Então a gente vê também um movimento onde as empresas assim como os candidatos eles estão buscando, muitos deles, uma especialização, assim como eles estão buscando ingressar nesse segmento, muitos candidatos, a gente vê as empresas fazendo o papel delas também.
dando mais flexibilidade, a gente vê empresas sendo muito mais, entendendo muito mais o outro lado, não só lendo um currículo, sabe? E sim conhecendo a pessoa e entendendo como que essa pessoa se encaixa dentro da organização para justamente conseguir continuar aí desenvolvendo esse talento. E que, consequentemente, eles trabalham também em retenção, né? Isso é bom para todo mundo, né, Elisa? Essa análise mais aprofundada de quem é o profissional. E vocês duas respiram esse mercado de tecnologia dia e noite, né? Vocês são especialistas. E vocês acabaram muito superficialmente tocando num ponto que eu queria abordar com vocês, que é a movimentação do próprio mercado, né? O que andou acontecendo. Na minha cabeça foi ali de início, talvez ali segundo trimestre de 2022 para cá, né, que você começou a ver demissões, né, nas empresas. É muito localizado, claro, né, a gente está vendo que isso está acontecendo especialmente em startups, e em big techs também, que são todas ali mais ou menos do mesmo, com a mesma cara, né? O que muda muito é o tamanho de uma para outra, mas são empresas que têm a tecnologia como core, né? E quando a gente fala de big techs, então, inclui aí Google, Amazon, Microsoft, Meta, todas elas demitiram bastante gente no mundo todo, né? Tem várias explicações para esse fenômeno, né? A primeira que mais é comentada aí é que teve uma mudança de mercado, acabou o dinheiro fácil para startups, aumentou os juros nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, o investidor, por uma razão ou por outra, começou a ser mais criterioso na hora de botar dinheiro nas startups, então acabou o dinheiro fácil. Segunda explicação é que durante a pandemia essas empresas incharam e agora estão voltando para o tamanho normal. Seja qual for a explicação certa, talvez as duas estejam certas, talvez exista uma terceira, né? O fato é que teve uma coisa que a gente não viu acontecer nesse mercado, que foi demissão nos últimos meses. Como é que isso bateu nesse mercado, né? Porque o mercado é uma lei de oferta e procura. Quando tem profissional sobrando, o salário cai. Quando tem profissional faltando, o salário sobe. Esses layoffs, essas demissões em massa, bateram de algum jeito no salário que é ofertado? Olha, Cássio, o que eu tenho observado, assim, bater de fazer o salário ter ali uma baixa, uma mudança muito grande, a gente não percebeu, tá? Uhum. O que nós percebemos, conversando com a Elisa, ela também viu esse fenômeno, de uma estabilização dos valores, né? O que a gente estava encontrando em 2020, 2021 e até início de 2022? Uma falta de profissionais, porque tinham projetos em volumes enormes, né, acontecendo em todas essas empresas, e profissionais saindo, se movimentando mais rápido, né, em 9 meses, 1 ano, que era normal nesse período, com mudança de salário numa faixa bem distorcida, assim, bem diferente do que era, o que ele ganhava, com o que ele ia para os novos projetos para fazer valer a pena essa transição, tá? Para fazer valer a pena essa transição. Sim. Então, tinha uma discrepância, as empresas precisando contratar talentos e tendo que olhar remuneração, oferecer um salário que estava destoando a faixa no mercado. Nós estamos percebendo uma equalização, né? Então, nessa faixa não está diminuindo, não está abaixando, mas, ao mesmo tempo, os profissionais estão mais conscientes da movimentação que eles vão fazer, que tem que realmente ser um projeto que vai valer a pena, uma oportunidade que vai valer a pena, não somente em remuneração, né? Mas em outros sentidos, como benefício, flexibilidade, o projeto em si, com o que ele vai trabalhar lá dentro, se brilha os olhos deles, e não é só a remuneração que está contando, e eles estão mais conscientes, o mercado está mais consciente do valor, né, do cargo e salário que realmente significa aquela senioridade do profissional, né? Então, a gente chegou numa fase de ver profissionais júniores com uma remuneração que era, na verdade, de um pleno. Então, hoje a gente não vai mais ver este cenário. O mercado está se reorganizando para ter algo saudável para trabalhar, né?
Isso. Eu costumo dizer, inclusive, eu até falei isso com o Vivi esses dias, que o que a gente percebeu no mercado de tecnologia, principalmente aí com a pandemia, foi algo comparado com o que aconteceu lá atrás com o óleo e gás, onde a gente tinha pouquíssimos profissionais, né, com aquela expertise, e uma demanda de vagas absurda. Então ficou uma guerra Um de leilão, né? talentos no mercado, exatamente, onde os salários começaram a ser cada vez mais inflacionados. Até que Sim. chegou uma hora que não tinha mais para onde ir, porque a gente via um sênior ganhando como um gerente sênior. A gente começou a ver no mercado de tecnologia profissionais, um analista sênior, analista pleno com remuneração de especialista. Então, isso é insustentável no longo prazo. Então, o que a gente está vendo é bem isso que a Vivi falou mesmo, uma equalização do mercado. Os salários, eles pararam de ser inflacionados. A gente está vendo uma constante desde o final do ano passado, mas sim, ainda existe uma guerra de talentos, por isso que as empresas elas devem se preocupar muito com a retenção desses profissionais também. E quem sofre nessa guerra, né, pelo que a gente está vendo aí, é a empresa brasileira, né, que ela entra numa disputa desleal com as estrangeiras, porque o trabalho remoto, em TI, ele já é há mais tempo uma prática, né, mais comum, mas a gente sabe, na pandemia se instituiu o trabalho remoto, né, como uma opção tão forte quanto o presencial, né, ou o híbrido. E o que a gente está vendo aqui as ofertas de emprego que vêm do exterior são muito tentadoras, tá? Até contar para vocês, eu dou minhas cacetadas em programação, né? Mas eu não sou um programador, não sou um cara de TI, mas adoro programar, faço bolo caseiro, não vendo bolo industrializado. E só de colocar isso outro dia no LinkedIn, que estava desatualizado, começou a vir gente me sondar, entendeu? Eu falei, pô, quer dizer, os caras estão desesperados, porque eu nem seria o cara certo para trabalhar para eles, né? E gente de fora, né? Então você vê que a gente acaba competindo como empresa brasileira com esses salários de fora, que você pega aí, multiplica por quanto vale o dólar hoje, e você vê que é fácil você pegar um profissional ali com 10 anos de carreira, pelo menos a conta que eu fiz na época foi essa, e ele ganhar mais de 50 mil, 60 mil reais por mês. Você vai ver um salário de 12, 15 mil dólares, que não é nenhum absurdo, mas ele está convertendo, ele está ganhando em moeda forte e gastando em moeda fraca. Essa competição é desleal. Por que não está todo mundo aproveitando, né? Porque se eu fosse um cara de TI, eu ia falar, cara, eu não ia nem pensar em trabalhar aqui, eu ia trabalhar direto lá fora. Só que muitos caras não têm inglês. É só o inglês que é a barreira ou tem outras? Tem outras coisas também. Na verdade, quando a gente pensa, de fato, esse movimento está acontecendo, tá? A gente vê muitas empresas estrangeiras vindo buscar força de trabalho no Brasil, porque, primeiro, para eles, a nossa moeda é mais desvalorizada, então é um bom investimento, eles vão ter um investimento menor quando comparado a profissionais locais de outros países. E, segundo, a nossa mão de obra é especializada. A gente tem bons profissionais boa, né? aqui. Exatamente. Mas, sim, o inglês é uma barreira muito grande para muitos profissionais de TI. E aí, quando a gente olha para o outro lado da mesa, falando de empresas que estão dentro do Brasil, contratando profissionais aqui, se você olhar puramente para quesito remuneração, sim, essas empresas estrangeiras, com certeza, elas são muito mais atrativas. Mas o profissional de TI, muitas vezes, não está buscando só dinheiro. Ele é muito envolvido com a questão do projeto, com a questão da flexibilidade. Ele é muito envolvido com a questão da empresa estar atualizada, com o seu parque tecnológico atualizado, para que ele consiga ter uma experiência mais recente, mais atualizada de processos, de ferramentas que estão em alta no mercado. Então, eu acho que é bem por aí. Tem profissionais que, sim, eu inclusive passei por essa situação recentemente num processo seletivo, eu estava fazendo um processo seletivo, inclusive para segurança da informação, e um candidato que eu estava defendendo para o meu cliente, ele recebeu uma proposta de uma empresa canadense. E, assim, a empresa canadense não foi só o dinheiro, ele estava muito mais preocupado com o projeto. Sim, ele teve um ganho financeiro grande, mas é mais amplo do que só o dinheiro. Né, Vivi? O que você acha? Isso mesmo, Elisa.
entra essa questão do idioma, remuneração, mas não só ela, tem que ter o projeto, né? Eles são profissionais bem engajados no que ele vai conseguir entregar para a empresa e no que ele vai ter de retorno também, no desenvolvimento da carreira dele. Então, são profissionais que têm ali um traço, um objetivo para alcançar, que não só financeiro. Claro, vai ter profissionais que vão olhar para o financeiro, quando a gente conversa com eles, isso fica muito nítido, tá? Mas não é a grande maioria, Cássio. E, Elisa, o que eu gostaria, eu estava pensando enquanto a Elisa estava falando aqui, que tem mais um fator também, que às vezes o profissional tem o inglês, ele quer a oportunidade, mas ele não tem os skills que aquela vaga pede, porque aqui no Brasil, muitas oportunidades, desafios, são separados. Por exemplo, o engenheiro de software, ele faz uma parte de todo o processo do engenharia de software, ele faz uma parte, infraestrutura vai lá e faz outra parte para subir, né, preparar o ambiente, tem a pessoa de cloud que faz outra, o DevOps que faz uma outra parte, né, são profissionais diferentes aqui no Brasil. E eu já tive projetos internacionais onde o cliente lá fora consegue ter profissionais que têm tudo isso em uma caixinha só. Então, pensando aí em, eu gostaria de estar, né, 100% nessas oportunidades, às vezes eles não conseguem, por conta de essa divisão que tem dentro das nossas áreas, dentro das empresas aqui no Brasil. E alguns, eu já tive sucesso com profissionais que trabalhavam em empresas pequenas, menores, e aí não tinha jeito, ele tinha que fazer a parte da infraestrutura, do desenvolvimento, todo um ciclo, e aí esses que dão mais certo num projeto internacional, onde eles precisam ter vários conhecimentos ali. E aí é até um ponto, né, Elisa, que eu acho que você pode me ajudar aí a destacar também, que nesses clientes a gente precisa ser bastante consultivo no sentido de mostrar para eles, né, que não conhecem a cultura brasileira, como funciona aqui, e explicar como funciona para dar oportunidade para os nossos profissionais aqui no Brasil também, tá, Cássio? Então, envolve idioma, tecnologia, conhecimento também da área, né, Elisa? Sim, com certeza. E quando a gente fala também, tem os dois lados da moeda, né? Tem sempre o candidato querendo se atualizar, se especializar, justamente para ficar em maior destaque no mercado, e tem o lado também das empresas. Então, o que a gente vê também, aqui no Brasil, principalmente, são empresas que estão dando um novo protagonismo para a área de tecnologia e, consequentemente, para os candidatos que estão participando do processo seletivo. E o que eu quero dizer com isso? As empresas, elas estão sendo mais flexíveis na hora da contratação, no sentido de trabalho home office, no sentido de especializações. Então, é um casamento entre os dois lados, né? O candidato, ele precisa estar se especializando e, ao mesmo tempo, as empresas estão olhando de uma forma diferente para esses candidatos, justamente para conseguir ser mais atrativas e não deixar com que, muitas vezes, não aconteça uma contratação porque um profissional não tem uma certificação, por exemplo. Então, isso é uma dinâmica diária, né, Elisa? Da gente exatamente. conseguir transmitir isso para os gestores que estão avaliando os profissionais, né? Essa flexibilidade em olhar um conjunto, né? O comportamento, mas o que ele tem de experiência e o que ele pode desenvolver lá dentro mesmo, porque ela tem a condição, né, para se desenvolver enquanto está trabalhando. Vocês acabaram chegando muito perto do que eu queria trazer como um último tópico aqui do papo. A gente está acertando os tópicos, hein, Cássio? Vocês estão ajudando, facilitando o meu trabalho aqui. Porque vocês falaram de capacitação, de ter os skills e tal.
Você vê em tecnologia, você tem duas formas de ganhar conhecimento. Uma é a tradicional, como sempre foi, você entra numa faculdade e aprende na faculdade, adquire experiência, tal, e depois complementa com pós, com curso. Esse é um caminho tradicional para essa e para muitas profissões, né? Mas em tecnologia em especial, tem uma chuva de bons cursos livres, uma chuva de bons grupos, bons fóruns, né? Boas comunidades. E onde eu quero chegar? Você não precisa necessariamente ter passado por uma faculdade para ser um bom programador. Eu conheço até uma pessoa que lidera um grupo de TI aqui no Brasil para ajudar essas pessoas a conseguirem emprego nos Estados Unidos ou na Europa. E essa pessoa não tinha graduação. E ela dava aula na USP. E ela teve que fazer a graduação, porque a USP uma hora chegou e falou, cara, eu não posso mais ter um profissional aqui se você não tem nem graduação dando aula na USP. Não, e ele teve que, então, só por isso, só para continuar dando aula, teve que fazer graduação. Então, a minha pergunta como é que está a exigência, tanto no Brasil quanto fora, para curso superior, nessa área de TI? Então, muito boa essa pergunta, porque de fato a gente vive isso praticamente todos os dias, tá? Existem muitos profissionais no mercado que eles não são graduados, por exemplo, em tecnologia, e que eles resolveram fazer uma migração de carreira. Então, muitas vezes são graduados em administração, ou muitas vezes não são graduados. E sim, existe ainda um paradigma nesse mercado em relação ao ensino superior, porém ele vem sendo quebrado. À medida que o tempo vai passando, e tem muito a ver com o que eu falei na pergunta anterior, de flexibilidade das empresas também para atrair bons talentos. Então, a gente vê que isso está sendo desconstruído. Óbvio, ainda tem empresas que têm esse pré-requisito, mas a gente vê uma adaptação do mercado no que diz respeito a isso, justamente porque, como eu falei, o profissional ele pode ser muito bom e, como o exemplo que você deu agora, ele pode não ter um curso superior, por exemplo. Então, a gente sempre indica os nossos clientes a olhar o profissional como um todo, e não só o curso superior. Até porque nessa área de tecnologia, existem vários outros cursos que muitas vezes podem formar o profissional tão bem como um ensino superior. Então, é um pouco, assim, dessa frente que a gente vê acontecendo. De fato, o mercado de TI está em uma mudança há alguns anos, e a gente vê essa movimentação acontecendo no que diz respeito à flexibilidade. O que você acha, Vivi? Sobre especialização, né? Um misto, tá? Que eu vejo tradicionalmente aqui nas minhas posições. Empresas de grande multinacionais, de grande porte, que têm o desenho de uma estrutura de cargos e salários, elas precisam do profissional que pode até começar estando ainda graduando, mas esse profissional, se ele quiser desenvolver carreira, ele precisa estar formado. Então, para ele evoluir, né, de júnior, sênior, para especialista ou um cargo de liderança, ele precisa estar formado. Então, ainda é muito requisitado pelos gestores. Porém, empresas mais flexíveis ganham nesse ponto, em olhar para a experiência técnica e tipo de projeto que o profissional teve, porque tem muita gente boa no mercado que não graduou, como você explicou, Cássio, do seu amigo aí que teve que fazer a graduação, porque ele era professor, né, da USP e precisava. Mas ainda temos uma barreira quanto a isso. Empresas mais flexíveis ganham, ao meu ver, com profissionais que são super especialistas e não terminaram muitas vezes a faculdade, por ver que a experiência estava acima do que ele estava aprendendo ali, mas é importante ter, porque senão ele fecha muitas portas ainda para ele, principalmente em projetos internacionais, tá? Então, essa semana eu fui direcionando alguns profissionais para nossa sede nos Estados Unidos, junto com outro cliente de lá. E aí o cliente perguntava, e quando foi que terminou essa graduação? Às vezes tinha graduação, só não tinha a data de final, né, dessa graduação. Então, eu percebo que no mercado internacional ainda olham bastante se o profissional tem pelo menos um bacharel no currículo dele, tá?
Bacharel na área, né? Na área. Isso, Às vezes, uma maneira deles driblarem é só o bacharel. Só o bacharel, isso que eu ia tá. falar. Só o bacharel, não precisa ser na área de tecnologia. Você ia até falar isso, exato. né, Elisa? E muitas vezes a gente vê, nossa, isso é muito frequente também, profissionais que não são graduados na área de TI, mas que Mas são em direcionaram a carreira matemática, para em TI. economia, Muitas vezes até marketing, sei lá. administração, só que eles direcionaram a carreira toda deles para a área de TI, De tem TI. vários E cursos que são estão sempre bons, se né, Elisa? atualizando. São caras bons. Exatamente. Então, o importante nesse mercado é estar se atualizando, estar por dentro das tecnologias que estão no momento e saber onde você quer chegar, para justamente você atirar sem ser no escuro. E de qual área a gente está falando? A Vivi mencionou alguma, só para a gente fechar, eu falei que a gente ia fechar, mas me ocorreu isso. A gente, no começo, você muito rapidamente mencionou algumas, Vivi, e eu queria dar uma repassada com vocês, porque para quem está ouvindo a gente, eventualmente, pensando em migrar de carreira, já que isso é uma possibilidade, ou até para quem é mais novo e vai começar agora uma carreira, quais habilidades a gente está falando, né? Você falou dev, né, que é programação, cibersegurança. Qual seria uma listinha, assim, as mais? As mais que eu enxergo hoje... segurança da informação, assim, em primeiro lugar, né, Elisa? Depois, acho que desenvolvimento, né? Desenvolvimento, e uma crescente que nós tivemos na área de dados. As empresas estão se voltando a trabalhar orientadas na informação, nos dados que elas colhem, né? Então, do mesmo jeito que tem segurança da informação, lei geral de proteção de dados, orientando para que as empresas guardem bem essas informações que elas colhem dos seus clientes, de parceiros, enfim, tem uns profissionais muito importantes que são os analistas de dados, analista de Business Intelligence, né, o conhecido como BI, os engenheiros de dados e os cientistas de dados. São profissões que, se a gente parar para pensar, os nossos jovens não têm tanto contato com elas, e o mercado precisa cada vez mais de profissionais de engenharia de dados, dados no geral, né, que envolvem todas essas que eu falei. Os nossos jovens, eles estão acostumados a brincar com joguinhos, né, ter acesso e curiosidade de como funciona por trás desse joguinho, e a gente vê mais profissionais na área de desenvolvimento, né, se identificando, a TI já vem na cabeça de muitas pessoas, a área de engenharia de software, de desenvolvimento de jogos, de sistemas, enfim, mas tem uma outra área tão importante também na área de tecnologia, que é essa de dados, e que as pessoas não têm tanto acesso, né, a como que funciona um banco de dados, como que as empresas trabalham os dados que elas usam, né, então é uma área legal, principalmente para quem está começando a buscar uma carreira, e para quem quer migrar também, sei lá, área, né, advogado, já vi profissionais de diversas áreas, da área tributária, fiscal, querendo migrar para a área de tecnologia, às vezes me perguntam, e aí eu falo, gente, não tem só programação, né, que às vezes as pessoas acham bem difícil, porque realmente tem que estudar bastante, tem outras áreas, como dados, essas todas que eu falei, área de gerenciamento de projetos de tecnologia, e aí entram várias metodologias, a metodologia ágil, profissionais que vão ajudar no dia a dia para que a metodologia de desenvolvimento de projeto realmente aconteçam. Então, tem uma gama grande, e aí eu destaco essas principais, né? Desenvolvimento, segurança da informação, tudo relacionado a dados, e gestão de projetos, análise de negócio, entender, né, o que o negócio precisa para levar para a tecnologia, tá bom? Sim, concordo 100% com o que a Vivi trouxe, e ressalto, gente, no mercado tem espaço para esses profissionais que querem fazer uma mudança de carreira. Então, assim, se vocês que estão ouvindo a gente... Qualquer idade, Elisa?
idade é uma coisa demodê, o mercado já superou isso, então, assim, não tem mais essa de, o candidato é muito sênior, ou então, não, tem espaço para todo mundo, porque justamente como a gente falou, a demanda está muito grande. Então, o profissional que quer fazer uma mudança de carreira, basta focar onde que ele quer ir, se especializar naquela área, que com certeza vai ter espaço para ele. E a Robert Half tem bastante parceria com ONGs, né, empresas que se dedicam a formar esses profissionais. A gente faz bastante palestra, né, coloca esses profissionais que estão nas palestras dentro do nosso sistema para ajudar nessa movimentação aí, de tê-los no nosso banco de talentos e ajudá-los nessa realocação aí. Sabemos que uma pessoa que está em transição, é júnior, para conseguir o primeiro emprego, às vezes eles precisam de bastante esforço, bastante dedicação, mas não desista, porque é um mercado super quente, e faça conexões com a Robert Half, né, ficando de olho nas nossas oportunidades no nosso site, lendo as informações que a gente divulga no nosso blog, né, no LinkedIn. Não desista, porque o mercado precisa de profissionais início de carreira também, assim como de todas as outras senioridades. E uma coisa muito importante também, não deixa de mandar o seu currículo para a gente. Entra lá no nosso site, olha as vagas que a gente tem, como a Vivi trouxe, e, de qualquer maneira, envia o seu currículo lá, mesmo que não seja para nenhuma vaga. Vai ser um prazer a gente receber, a gente deixa esses perfis no nosso sistema interno, então, eles ficam no nosso radar, a gente tem uma tecnologia toda desenvolvida para a gente fazer uma busca muito rápida. Então, por exemplo, um profissional de dados, eu vou no meu sistema interno, eu coloco analista de dados e vem todos os perfis que têm a ver com as palavras que eu botei. Então, é uma inteligência artificial que a gente usa. Então, é muito importante, se você tem interesse em vagas de tecnologia, em fazer, inclusive, essa mudança de carreira ou não, se você já é da área de tecnologia, deixar o seu currículo disponível no nosso site para que assim que tenha uma vaga aderente ao seu perfil, a gente conseguir te achar com muito mais facilidade e rapidez. Deixei o link para o site da Robert Half aqui na descrição do podcast. Aliás, não só do podcast ótimo. De hoje, mas em todos os episódios. Você sempre vai encontrar o link lá da Robert Half. E, bom, quero agradecer muito a vocês. Deixa eu começar me despedindo por você, Elisa. Obrigado por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento e contribuir, né, para o desenvolvimento de carreira de gente de TI e das empresas que precisam de gente de TI. Obrigado, viu, Elisa? Imagina, obrigada a você, Cássio, Vivi, obrigada por todos vocês que estão aí do outro lado ouvindo a gente. Foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui do meu conhecimento dessa área com vocês. Vivi, obrigado a você também por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência. Vocês deram uma contribuição muito valiosa aqui para o podcast e para a turma que ouve a gente. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço, gente. Muito gostoso esse bate-papo. Foi um bate-papo mesmo. Isso Total, que é legal, bem leve. Poder compartilhar aí da nossa experiência. E aceitamos novos convites. Podem convidar que a gente participe. Faremos Obrigada, viu? Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Elisa Rodrigues e a Viviane Sampaio, ambas da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?